estava pensando em ler, compartilhar com os irmãos o Evangelho de João, no capítulo 21. Evangelho de João, no capítulo 21. Diz a palavra do Senhor. Depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto do mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia, os discípulos não reconheceram que eram ele. Perguntou-lhe Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco, e achareis. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Sim, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando as redes com os peixes, porque não estava distante da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhes Jesus: trazei algum dos peixes que acabastes de apanhar. Trazei alguns peixes que acabastes de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: vinde e comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhe deu, e de igual modo o peixe. E já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas. E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Amém. Somente até o versículo 17. Mas o que me fez pensar neste texto era um momento em que os discípulos estavam passando naquele instante em que eles decidem ir pescar. Se nós olharmos para o texto da palavra de Deus, o próprio evangelista João, ele narra que Jesus havia sido morto e que havia sido sepultado. Jesus estando sepultado, no terceiro dia, Maria Madalena foi até o sepulcro e ela presenciou que o Senhor Jesus não estava no sepulcro, que as coisas tinham, que a pedra tinha sido removida e que ela havia visto ali
o túmulo vazio, e ela volta e anuncia aos discípulos, e aqueles discípulos correm até o túmulo e presenciam aquela ocasião, aquela situação de que o corpo do Senhor Jesus não estava mais sepultado. E é interessante nós pensarmos que eles voltam e Maria Madalena, ela encontra com o Senhor, ela vê o Senhor ressurreto e anuncia para os discípulos, que também viram que o Senhor não estava no túmulo. Mas no versículo 19, do capítulo 19, nós vemos que os discípulos estavam trancados dentro de uma casa, reunidos sim, mas com medo, trancados, com medo dos discípulos, dos judeus, e Jesus aparece no meio deles. E naquela ocasião o Senhor aparece naquele local, se apresenta aos discípulos, e eles conseguem ver que, de fato, o Senhor Jesus Cristo havia ressuscitado. Mas ali, naquele momento, não estava o Tomé. E pela segunda vez, eles anunciam a Tomé o que havia acontecido, e Tomé fica incrédulo com aquela situação e disse aos discípulos: eu só creio se eu poder ver o Senhor Jesus ressurreto, e não somente ver, mas eu quero tocar-lhes as mãos, os pés e o lado, e presenciar que eles, de fato, é o Senhor Jesus. E nós vemos na palavra de Deus que na segunda vez, estando os 12 agora reunidos também naquela casa trancada, agora com a presença de Tomé, o Senhor Jesus aparece para os discípulos. E ele vai exatamente aonde está Tomé e mostra a Tomé as suas mãos furadas pelos cravos, os seus pés transpassados pelos cravos e o seu lado, rasgado por aquela lança. E ali nós vimos na palavra que Tomé responde: Senhor meu e Deus meu. Ou seja, ele reconhece, ele presencia o Senhor ressurreto juntamente com os discípulos. Mas o texto que nós lemos, nós vemos uma atitude dos discípulos que nós não estamos aqui para criticar, mas estamos a pensar o que levou aqueles discípulos a decidirem ir pescar. Eu gostaria de pensar um pouquinho sobre essa atitude daqueles 7 discípulos que estavam reunidos ou juntos, e eles tomam essa decisão de ir pescar. Eles sabiam, eles já haviam visto que o Senhor tinha ressuscitado dentre os mortos, eles sabiam que a obra do Senhor iria permanecer, iria dar continuidade, porque o Senhor ressurreto mostrava para eles o plano completo da salvação, porque sem ressurreição, sem o Senhor ressuscitar dentre os mortos, a nossa fé é vã, como disse o apóstolo Paulo, e aqueles discípulos já haviam presenciado o Senhor Jesus Cristo, que esteve com eles por 3 anos e meio, ensinando, fazendo sinais, milagres e prodígios diante dele, e que se apresentou como Deus, e eles sabiam que era Deus encarnado. Eles sabiam que o Senhor Jesus tinha morrido, mas que havia ressuscitado. Que haviam ressuscitado. Eles tinham presenciado por 2 vezes este momento em que o Senhor aparece diante deles e apresenta-se ressurreto, e também mostra as suas feridas, mostrando que de fato ali estava o Senhor Jesus Cristo, que havia sido crucificado, ressurreto dentre os mortos. Mas aqui nós vemos no capítulo 21 uma decisão de 7 discípulos, orientado por Pedro, ou seja, quando Pedro chama eles para ir pescarem. Eu gostaria de pensar numa situação. Era uma situação de muita tristeza por parte dos discípulos. O mestre, o Senhor Jesus Cristo, morreu. Tudo bem, nós o vimos ressurreto, mas ele morreu. Ele ressuscitou, sim, mas ele morreu. Eles estavam tristes com essa situação. Eles estavam sentindo-se sozinhos. Eles estavam passando por uma solidão imensa no seu coração,
que era muito grande, sim. O Senhor Jesus estava com eles o tempo todo, durante os últimos 3 anos, e tudo fluía bem, tudo acontecia sobre a direção, sobre o poder, sobre a autoridade do Senhor Jesus, e agora eles haviam perdido o Senhor Jesus pela morte. Aqueles discípulos tinham, de fato, uma percepção do abandono, da tristeza, da solidão. Irmãos, nós vivemos dias em que nós não estamos reunindo em comunidade, nós não estamos reunindo com a igreja do Senhor, no sentido de estarmos juntos, como temos costumes, e isso é de uma tristeza muito grande, porque nós que temos o privilégio de reunirmos às quartas-feiras, aos sábados, aos domingos, principalmente aos domingos, para lembrarmos da morte do Senhor Jesus, da ressurreição, nós não podemos, pela situação da epidemia, nos reunir. As autoridades impôs regras para que não haja aglomeração de pessoas, para que esta contaminação não ocorra tão rápido e venha trazer pessoas até mesmo à morte. Nós entendemos e estamos cumprindo a determinação, mas nós temos a palavra de Deus, que é o nosso consolo. Nós temos o Senhor Jesus Cristo ressurreto, vivo, intercedendo por nós, guardando-nos, livrando-nos e protegendo-nos de todo perigo, de toda a provação que venha sobre nós e sobre este mundo. E eu creio que os discípulos estavam se sentindo na mesma condição que nós estamos. E ali eles tomam essa decisão, uma decisão de ir pescar. Aqueles homens eram pescadores profissionais, eram homens que tinham o seu trabalho, a pesca, e sobrevivia dela. Mas eles já haviam sido chamados pelo Senhor para um novo trabalho. Eles tinham sido chamados pelo Senhor para uma obra, a obra do Senhor. Mas aqueles homens voltam a pescar. E eu quero pensar que esta decisão destes discípulos de pescar remete-nos à condição de tentarmos fazer algo agora com as nossas mãos, com as nossas forças próprias. Aqueles discípulos decidem, pegam o barco, vão ao mar e lançam as redes por toda a noite. E a palavra de Deus diz que eles lançaram as redes a noite toda, sem apanhar nada. Nenhum peixe, eles não apanharam nada. E voltando para a beira, saindo do mar, depois de uma pescaria fracassada, depois de um serviço desperdiçado pelas suas próprias forças e talvez muito cansados, aqueles discípulos vê o Senhor Jesus, mesmo sem conhecer. Aqueles discípulos ouvem alguém dizendo: lançai a rede à direita do barco. E aqueles discípulos poderiam pensar: nós já lançamos para todos os lados, para a direita, para a esquerda, para frente, para trás, nós já puxamos essa rede a noite toda e não pegamos nada. Mas aqueles discípulos obedecem à voz que ouviram e lançaram a rede à direita do barco. E lançaram a rede por causa da ordem daquele homem. E aqui nós vemos que aquela rede volta cheia de peixes. Aquela rede volta cheia de peixes. E ali o discípulo a quem o Senhor amava disse a Pedro: Pedro, é o Senhor. É o Senhor. É o Senhor que está na praia. É o Senhor que deu a ordem para lançarmos a rede. E Pedro, de imediato, veste as suas roupas e vai até o encontro do Senhor. E os demais discípulos vêm puxando a rede e traz a rede repleta de grandes peixes, de muitos peixes. E os discípulos percebem que eles estavam, de fato, sozinhos, que eles estavam tristes, que eles estavam sentindo-se abandonados, mas o Senhor estava, de fato, olhando
presenciando, acompanhando a decisão dos discípulos. E aquela decisão de pescar era uma decisão que eles julgavam correta, era o sustento agora para a sua manutenção. Mas o que o Senhor Jesus estava dizendo, o que o Senhor disse através daquele fato daqueles discípulos, é que o trabalho do Senhor precisa da sua ordem, da sua autorização, da sua direção, da sua autoridade. Aqueles discípulos apanharam muitos peixes, porque ouviram a voz do Senhor. Eles puderam voltar para a praia. E ali, com aqueles muitos peixes, eles puderam ver que o Senhor já havia preparado um braseiro, que o Senhor já tinha pão, e aqueles discípulos famintos de uma noite de labuta, de pesca fracassada, mas que foi bem sucedida com uma única jogada, quando o Senhor ordenou que eles jogassem a rede. Aqueles discípulos voltam, traz os peixes, coloca diante do Senhor, e o Senhor assa os peixes e serve a eles, dá a eles o pão, que ali ele tinha. Aqueles discípulos presencia novamente, pela terceira vez, o Senhor ressurreto. Se alegra, se anima e percebe que o trabalho do Senhor é feito pela ordem, pela direção, pela autoridade e pelo poder do próprio Senhor Jesus. Irmãos, essa lição me faz pensar que, mesmo nos nossos lares, utilizando um aplicativo para comunicarmos e para falarmos do Senhor aos irmãos e também aos amigos, nós podemos, pelo poder, pela direção, pela manifestação da graça do Senhor, anunciarmos a obra do Senhor e também fazermos o seu serviço com todo o poder, com toda a autoridade que Ele nos dá pela sua palavra e pela sua promessa. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. E para terminar, eu gostaria de pensar em 1 Coríntios, capítulo 11, somente a leitura. 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo 13, quando Paulo diz, na sua carta aos Coríntios, quando ele diz: e se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, é vã a nossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, o qual ele não ressuscitou. Se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo perecerão. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. O apóstolo Paulo está dizendo aqui é que a ressurreição de Cristo é um dos pilares principais da doutrina cristã, da nossa fé. Porque se Cristo não ressuscitou, nós também não ressuscitaremos. Se Cristo não está vivo, ressurreto, nós, ao morrermos, terminou, acabou. Mas a palavra de Deus diz: Cristo ressuscitou. Cristo foi visto pelos discípulos, pelos apóstolos, e depois por Paulo, e depois por mais de 500 pessoas, provando que ele ressuscitou. E por isso, nós, os salvos, temos a alegria, temos a satisfação, o prazer de crermos no Senhor ressurreto dentre os mortos. Irmãos, não vamos nos desanimar pela circunstância deste momento, mas vamos firmar a nossa fé no nosso Salvador, no Senhor Jesus Cristo, que veio, morreu e ressuscitou, e está vivo a interceder por nós nos céus. O Senhor nos abençoe. Amém.